Fala aí pessoal, meu nome é Lucas e bem-vindos ao Dimensão 42 e agora nós vamos falar spoilers. Então, se você não quer saber spoilers de Star Wars, não veja esse vídeo. Vá assistir o filme ou assista meu primeiro vídeo que fala sobre o filme sem spoilers, né? E depois volte aqui para discutir comigo. Deixe na descrição, nos comentários o que você acha das minhas teorias, o que você acha da minha interpretação. Obviamente isso vai ser minhas impressões, cada um tem direito à sua opinião, né, obviamente. Então, vamos lá, se você já assistiu o filme, vem comigo e vamos lá. Primeiro eu vou falar por que eu acho que o episódio 7 é melhor que o episódio 4. Muita gente não gostou nada do filme, tem muitas coisas pequenas que eles destacam que eles não gostaram, que pra mim na verdade são pontos que serão respondidos conforme o tempo passa. Nós temos que lembrar que o episódio 7 é uma introdução a uma nova trilogia, como foi o episódio 4 e como foi o episódio 1, mas o 1 ninguém quer saber. Enfim, por que eu acho que o episódio 7 foi melhor que o episódio 4? Primeiro, a gente tem a introdução de novos personagens, da Rey, do Finn no caso, e também obviamente do Kylo Ren, da Phasma, apesar dela não fazer porra nenhuma, sem destruir os velhos. Então, uma coisa que a trilogia, o prequel que eles chamam, que é a trilogia do... Eu vou falar a trilogia segunda, que seria o episódio 1, 2 e 3. A trilogia segunda fez foi meio que dar uma cagadinha nos personagens. Então, o Darth Vader deixou de ser aquele vilãozão assim, fudido de massa, de capacete, pra ser aquele pré-adolescente, aquele adolescente birrento, chato pra caralho, que, enfim, pra mim destruiu em partes, entendeu? O Darth Vader e o Obi-Wan também é bem burro na trilogia segunda. Então, comparação a como sábio ele é na primeira trilogia, o Yoda também, que é todo aquele cara zen, aquele cara, né, da espiritualidade, aquele cara da não faça amor, faça guerra. Ou não, é o contrário. Não faça guerra, faça amor. Na segunda trilogia ele cata sabre de luz, bate em geral, tenta derrotar o Palpatine, perde ainda, sendo que quando ele tá mais velho ele consegue levantar uma nave gigantesca, e quando ele tá mais novo ele não consegue nem segurar aqueles banquinhos lá que jogam nele. Enfim, os personagens antigos, no caso o Han, a Leia e o Luke, apesar do Luke não fazer muita coisa, eles são preservados na pureza de como eles eram. Então, o Harrison Ford é o Han Solo, necessariamente, como eu falei na primeira review, ele não é o cara mais velho. A Carrie Fisher é a Leia, e é isso que é legal. É bonito de se ver os personagens sendo personagens, e é bonito de se ver novos personagens ganhando características próprias. O enredo do filme é realmente parecido com o episódio 4. Você tem que concordar que um droid com alguma coisa de resistência que se perde, alguém acha, leva de volta para base, eles têm que destruir um negócio tipo uma estrela da morte, só que muito maior, e eles destroem com um tiro. Então é bem parecido nessa parte. Mas muita coisa ainda tem por ficar explicada. Obviamente isso vai ficar nas minhas teorias daqui a pouco. E é isso que me dá esperança desse episódio 7. Ele foi muito bom e ele deixa um grande potencial. Ele deixa um enorme potencial pra tudo, pra todos os personagens, porque se você for parar pra pensar, nenhum personagem foi explorado com o devido jeito, devido respeito. A gente não precisa explorar Han Solo, porque a gente sabe quem que ele é. Não precisa explorar Leia, não precisa explorar Luke. Tanto que eles não são explorados, eles são meio que personagens secundários, né? Eles são secundários. Enquanto que os principais a gente não sabe o que é. O John Boyega que faz o Finn, a gente não sabe de onde ele vem, por que ele teve aquele surto psicótico da primeira batalha, que ele parou de ir pelo Império, depois não teve remorso nenhum pra matar um monte de Stormtrooper. Ele fala que é a primeira batalha dele, mas ele consegue atirar com muita destreza. A Rey consegue fazer um monte de coisa, além dela conseguir lutar, ter contato com a força. Ela consegue pilotar como o Han Solo, ela consegue se virar, ela é tipo uma mulher foda. Claro, você pode usar a força como uma desculpa disso tudo, mas eu acho que isso é tudo um preparativo pro que vem. Pro episódio 8, esse é o preparativo. E é isso que me deixa empolgado do episódio 7. O episódio 4, se você conhece um pouco a história do Star Wars, você sabe que o episódio 4 foi uma tentativa do George Lucas de fazer uma
tipo, o universo dele ir pro cinema, mas ele mesmo não tinha muita fé no cinema, no filme. Tanto que ele não... Se você for ver em declarações que ele faz, na estreia que teve do episódio 4, ele não foi ver, ele não verificou o jornal pras críticas e tal, só depois ele ficou sabendo da febre de tudo. Esse episódio 7... Então, assim, o episódio 4, eu não posso falar pela época, porque ele era 77 e eu não estava vivo, obviamente. Mas o episódio 4 me parece que surgiu, assim, sem expectativas e cumpriu todas elas com maestria. O episódio 7 é justamente o contrário, tava todo mundo botando peso no J.J. Abrams. Mano, isso tem que ser bom, é a nossa última chance. Porque se for ruim de novo, igual o episódio 1, 2 e 3, não... Star Wars morreu e tal. E entrega muito bem. Por que é melhor que o episódio 7? Primeiro, temos uma excelente protagonista feminina. Pode falar o que você quiser da Rey, que ela é super foda, ela é foda demais, ela sabe muita coisa, ela aprendeu a lutar, blá blá blá, nunca soube nada. A gente não sabe a história da Rey ainda. Então a gente meio que não pode criticar as coisas que ela sabe porque a gente não sabe, entendeu? Então, ela é uma excelente protagonista feminina, ela é engraçada, ela é carismática, ela consegue mostrar o que ela quer mostrar com os sentimentos faciais. Diferente da Carrie Fisher na Leia, que eu achava ela uma excelente atriz, uma excelente personagem, eu acho que a Leia sempre ficou com um papel mais secundário, diferente da Rey, que realmente é a personagem principal. Quem ela é, nas teorias nós vamos falar. Também temos um grande personagem principal que também representa uma minoria. No caso da Rey, ele representa as mulheres. No caso do John Boyega, o Finn representa os negros. Nós tínhamos um negro com um grande destaque no Star Wars, que era o Lando Calrissian na trilogia original. Mas assim como a Leia, eu achava que ele era meio deixado de lado, né? Ele era tipo o copiloto do Han Solo quando o Chewbacca não estava disponível. Então é interessante ver que ele também é um personagem principal. Ele é um Stormtrooper, ele decide mudar de lado, enfim, é da hora, porque o Stormtrooper, ele sempre foi aquele personagem descartável no Star Wars. Sempre o gritinho de Wilhelm, que todo mundo conhece, aquele famoso grito, e quando atira no cara ele cai. Nesse caso, é um Stormtrooper que faz a diferença, porque é ele que conta sobre a nova Estrela da Morte, ou Starkiller, que é o novo nome da Estrela da Morte, da nova Estrela da Morte. É ele que resgata a Rey, é ele que faz um monte de coisa, é ele que faz uma coisa que ele não deveria fazer, mas ele faz. E é esse desenvolvimento do personagem, muita gente fala, não entende a motivação dele. Sim, é verdade, não temos a motivação dele ainda, mas nós vamos ver, eu creio, no episódio 8. E talvez a principal coisa que muita gente, eu vejo falando, muita gente não gostou, que foi o vilão no Kylo Ren, o Adam Driver, filho do Han Solo. Pra mim ele foi um puta de um vilão. Como eu falei, o episódio 5, o Darth Vader, o episódio 5, Império Contra-Ataca, o Darth Vader mostra a que veio. Ele realmente se forma como um vilão, sendo o pai do Luke, sendo o cara fodão. Mas no episódio 4 ele nada mais é que um capacho do líder lá, né, do imperador. Então, mas o Kylo Ren não, ele é um cara que tá em conflito ali, que ele foi pro lado negro porque ele foi seduzido, mas ele sabe que ele tem a luz dentro dele porque é da família dele ter a luz. Então ele fica lá na indecisão. Ele pode parecer um pouco birrento, como era o Anakin e sinceramente como era o Luke, só que ele tem personalidade, o que é legal. Aquela hora que ele tá lutando contra a Rey e contra o Finn, que ele começa a bater assim na barriga, por mais tipo de guerreiro mesmo, de cara que se acha que é foda. Todo mundo reclama que a Rey não devia ter derrotado ele. Eu acho que ele devia ter sido derrotado porque ele tava machucado de um puta de um tiro que o Chewie deu nele. Ele tava convencido demais, ele tava brincando com eles, ele já tinha tomado uma porrada do Finn antes de finalizar o Finn lá. E aí ele ficou super se achando, e ele é um poser na verdade, por enquanto. Ele é um poser do avô dele, ele quer ser o Darth Vader,
e aí ele meio que exagera pra tentar ser o Darth Vader, mas ele não é o Darth Vader, entendeu? E é isso que eu acho interessante. Realmente, como eu falei, os três personagens principais, a Rey, o Finn e o Kylo Ren, a gente não sabe as motivações dele, não sabe as histórias dele, que vão ser explicadas mais pra frente, o que dá um grande potencial, porque essa é a parte divertida, a gente só teve um gostinho disso. É como eu ouvi um americano falando que se estivesse passando no episódio 8, assim que eu sair do episódio 7, eu teria virado a esquina e assistido o episódio 8, porque você quer mais, porque é isso que o filme 7 tinha que fazer. Tinha que te satisfazer como naquela hora com as coisas que ele te apresenta, mas deixar muitas pontas soltas pra você querer ir ver e querer ficar empolgado e tal. E é isso que é uma coisa que eu acho que falta no episódio 4, porque a gente não estava tão acostumado com aqueles personagens. A gente já está acostumado com o Luke, já está acostumado com o Han, já está acostumado com a Leia, com aquele universo, já sabe como as coisas mais ou menos funcionam. E por isso que o episódio 7 é um pouco melhor que o 4 pra mim, porque ele dá aquela excitação maior do que o 4, porque o 4 foi uma tentativa, um chute do George Lucas que deu certo. O J.J. Abrams estava com tanta pressão que ele conseguiu fazer com que esse fosse o maior Star Wars de bilheteria, de efeitos especiais, de juntar personagens que já teve. E juntou tanto personagem, eu acho que, assim, no episódio 4 você tem talvez 3 ou 4 personagens. Tem o Obi-Wan, que na verdade é finalizado no começo e não tem muito desenvolvimento. O Luke, que é o principal, o Han, o Chewie eu não tô nem contando, desculpa. O Chewie adoro o Chewie, mas eu tô descontando ele do episódio 7 e do episódio 4. E a Leia, que também não participa muito. Então são 3 personagens em comparação a talvez 4 ou 5, contando também o vilão, porque no episódio 4 não tínhamos um vilão forte, Darth Vader, que foi apresentado só depois. E outra coisa que eu acho que esse filme também faz muito bom é apresentar o Paul Dameron, que é o herói que sabe pilotar qualquer tipo de nave. E ele também dá certo uma curiosidade, ele é feito pelo Oscar Isaac, pra quem não sabe ele vai fazer um novo Apocalipse no X-Men, Apocalipse. Eu ponho uma foto dele aí. E é isso, e ele também tem esse mistério de como assim ele consegue dirigir qualquer coisa, será que ele tem um pouquinho de força, será que ele tem alguma coisa com relação ao Luke, essas coisas assim. Dito isso, vamos para as teorias, que as teorias são o que me importa. O filme terminou com... Bom, o filme começa, na verdade, falando Luke está desaparecido, ele te joga na tua cara. O Luke não vai aparecer no filme. Talvez no final, como ele aparece só pra fazer aquela cara de mendigo dele. O que pra mim foi um final muito da hora, muito legal. Mas uma coisa você se pergunta, porque no meio do filme eles mencionam que um discípulo do Luke ficou puto, matou geral e depois vazou. A minha dúvida é que eles não especificam que esse discípulo é o Kylo Ren. Como a gente vê, tem o Mestre Snoke lá, que é aquela imagem gigantesca em efeito especial, que na verdade você vê que é um holograma. Então você necessariamente aquele bicho lá com a cicatriz na cara, tudo, com que parece a idade, que tem a idade do Yoda, não necessariamente é o Snoke. É uma imagem que pode ser projetada. Então tem muita especulação de quem é esse Mestre Snoke, mas eu pessoalmente acharia muito legal, acredito, que o discípulo do Luke não é o Kylo Ren, é o Snoke em si. Você percebe que ele tem uma puta de uma cicatriz na cara, aquela cicatriz é feita por um sabre de luz. E eu acho que é o sabre de luz do Luke. Então eu acho que o Luke ele ficou tão zoado que ele criou o próximo Sith, o próximo Lorde Fudidão, que ele vazou. Nesse meio tempo, o Kylo Ren tava aprendendo lá as manias do lado, a mania dos Jedi, e aí o Snoke foi lá e absorveu ele. Se você for fazer um pouco as contas, dá mais ou menos certo. Sim, o Snoke parece muito mais velho, mas como eu falei, o holograma ele não necessariamente é a cara dele. Muita gente está especulando quem pode ser esse Snoke. Muita gente fala o Palpatine, que talvez ele tenha sobrevivido à queda do Darth Vader, o que eu acho que seria meio bosta, porque ele morreu. Vamos matar o Palpatine, tá ligado? Outros falam Darth... aquele Darth que é mencionado na trilogia segunda, que fala que aprendeu imortalidade e tal, que talvez ele não tenha realmente morrido. Eu ainda espero que seja... Quer dizer, tem muitas opções no universo expandido. Dá pra ser a mulher do Luke, que também era uma Sith no universo expandido, caso você não saiba. Mas eu realmente não tenho noção de talvez quem seja. Eu sei que não é um personagem novo, é alguém conhecido.
Talvez um filho do Luke, talvez não, enfim. A questão é que eu acho que aquele é o discípulo do Luke. Quem quer que ele seja. Apesar de que ele for um episódio... Enfim, eu acho que ele é o discípulo do Luke. É a minha opinião, você pode discordar de mim. E os mistérios ficam de quem é a Rey, quem é a Finn, quem é o Poe e quem é a Phasma, porque ela aparece. A Phasma que é representada pela aquela pessoa do Game of Thrones, a Gwendoline Christie, olhei ali. Que faz Game of Thrones, que é a Brienne de Tarth. Quem são eles? Porque ela foi dado uma certa visualização para ela. Então vamos começar por ela, pelo menor. Eu acho que a Phasma, como muita gente já falou, eu vi essas teorias, ela quem acordou o Finn. Ela que meio que deu aquele pontapé, de algum jeito, não sei. Ela que deu a pontapé inicial do Finn e ela na verdade é um espião para a República. Por que eu falo República para os rebeldes? Por que eu falo isso? Eles colocaram um certo ênfase de colocar ela no filme. Aquela parte que ela corrige ele no começo, depois que ela se ferra para desbloquear os escudos, pra mim não entregou necessariamente, não me convenceu. E eu acho que ela vai ter um papel bem grande ainda, e não como vilã, justamente ao contrário. O Poe, pra mim, ele é filho do Luke. Muita gente fala que a Rey é filha do Luke. O mais óbvio é a Rey ser irmã do Kylo Ren, né? Só que eu acho que na verdade é isso mesmo, porque... Não sei, não me parece muito diferente que eles fariam isso no Star Wars. Mas eu acho que o Poe é filho do Luke. O Finn é filho do Lando. Tudo bem, pode parecer meio preconceituoso da minha parte, de um negro, teu filho negro. Mas o Finn ele vai ter que ter alguma conectividade com alguém, porque ele não pode ser simplesmente só um Stormtrooper. E eu acho que ele não é filho de ninguém assim espetacular, porque ele não mostrou nenhuma habilidade espetacular ainda. Então eu acho que realmente a Rey é filha ela é irmã do Kylo Ren, justamente porque eles meio que se completam, um vê a mente do outro e tal. O Poe é filho do Luke, porque ele tem aquela habilidade excepcional de simplesmente dirigir qualquer coisa, então ele tem meio que um poderzinho, ele tem a força nele, mas não no sentido de ser Jedi. E o Finn é filho do Lando, que ainda vai talvez aparecer. O que vai acontecer no episódio 8? O Luke vai se negar a treinar a Rey, porque ele não confia, justamente porque ele tomou um cacete dos discípulos passados dele. O Finn vai acordar para explorar a família dele, para ver qual que é da família dele. E o Poe, eu não sei qual vai ser a participação dele, porque eu não pensei nele, né, pra falar a verdade. O Império ele vai se reerguer, o Snoke vai terminar de treinar o Kylo Ren. Talvez a gente veja a primeira imagem de como é o Snoke de verdade. Só que eu não sei se eles fariam a mesma coisa que a primeira trilogia, que é simplesmente reconstruir novamente, de novo, a Starkiller, como eles reconstruíram a Estrela da Morte, ter que explodir isso. Eu acho que eles vão ter alguma coisa, porque em um momento do filme eles chegam a mencionar que existe um exército de clones, mas que eles não estão sendo usados. Eu acho que eles vão ativar esse exército de clones e vão para uma batalha antiga campal. Então o episódio 8 vai ser concentrado em o Kylo Ren ganhar treinamento pelo Snoke e o Luke dar treinamento para Rey, apesar dele não querer. E eu ficaria muito feliz se tivesse uma batalha entre os quatro, ia ser da hora. E o Finn tentando achar os motivos do seu passado. Assim, eu não tenho tantas teorias quanto as pessoas, porque eu não pensei tanto, são tantas possibilidades, o universo expandido do Star Wars é tão grande. Eu, sinceramente, o que eu gostaria? O Snoke é a mulher do Luke, se você não... Eu vou colocar a imagem dela aí, que na verdade, em um dos universos expandidos, ela é uma Sith. E aí ela que levou o Kylo Ren pro lado negro da Força, porque é tipo o sobrinho dele. O Finn... Ele na verdade... O Finn na verdade eu não coloquei nessa. A Rey é filha do Han Solo. O Poe ele é filho do Luke, mas ele é filho do Luke com essa Sith. Na verdade, deixa eu pensar. Acho que não. A Rey é filha do Luke com essa Sith. Justamente aí eles jogaram ela lá pra
pra Jakku, pra mulher não achar. O Paul e o Finn, na verdade, eles não são nada assim relevantes, enfim. Eu não trabalhei muito bem nas teorias do Paul e do Rey, do Paul e do Finn. Então, fiquem abertos. Eu tô muito curioso para saber a teoria de vocês, o que vocês acham que vai acontecer. Esse filme foi excelente, e as especulações, eu espero que esse bafafá continue. Ano que vem temos mais um Star Wars, que é o Rogue One, Rogue One Squadron, não sei qual é o nome. Então, deixe nos comentários, por favor, as suas teorias, eu quero ler, vou responder todas, se possível, as que eu acharem boas, que eu não acharem boas. Enfim, se você gostou do vídeo, dá um joinha, gostou bastante, favorita. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado por quem acompanhou. É um vídeo longo, eu sei, mas tinha muita coisa pra falar. Então é isso aí, valeu.